Boteco 4.0, o podcast que explora a cozinha da transformação digital da indústria. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Queria que você contasse. Sou o Cláudio Goldman, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe quando começa, a gente não sabe quando termina. A gestão de estoque só se resolve com inteligência artificial? No episódio de hoje, discutimos como a matemática tem sido essencial para ajudar a cadeia de suprimentos a encontrar o equilíbrio entre manter estoques adequados e gerenciar custos. Para essa conversa, eu e minha parceira na série, Karina Pizzini, jornalista do canal Indústria 4.0, recebemos Aster Santana. Se você estivesse seguindo a prescrição da nossa solução durante 6 meses, seu nível de estoque estava aqui. E Luiz Kubaski, cofundadores da MIPWise. Sabe qual é a diferença de um físico e de uma pizza, não? Eu adoro essa. Eu não sei a similaridade. A diferença de um físico e de uma pizza é que uma pizza alimenta uma família, né? Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Boteco 4.0. E estamos aqui com a Ká, parceira dessa série. Estamos aqui com o Auster e com o Kubaski. Certo? Perfeito. Beleza, Luiz Kubaski. Eles são da MIPWise e vão contar pra gente que problema que eles estão resolvendo, o que a MIPWise está aprontando nesse mundo da indústria 4.0 e tal. Eu não quero começar com produto, não quero começar com tecnologia, não quero começar com nada. Quero te perguntar como é que você veio parar aqui, cara. Qual que é a tua história? Perfeito, vamos começar então. Nós somos da academia. Não, começamos lá. não, quero saber de você, cara. Não é nós, é sobre você aqui mesmo. É tu, cara. Começa por Eu, ti. é Tá você, bom. cara. Comecei na matemática, graduação, fiz mestrado, dei aula lá na Federal de Santa Catarina por algum tempo, antes do mestrado e depois do mestrado também. Pretensão era ir para a academia, mas na época, para você ter um pouco de liberdade na academia, era muito importante ter um doutorado. Eu acho que hoje ainda é assim. Para conseguir projetos, conseguir recursos, foi a minha motivação para fazer um doutorado. Eu queria ficar lá na matemática da UFSC e fazer o doutorado lá. Aí meu orientador falou, não, aqui você não fica. Já fez graduação, fez mestrado, você vai ter que fazer em outro lugar. Ah, tá. Aí ele me deu algumas opções e uma delas era nos Estados Unidos, onde tinha um professor brasileiro, inclusive, Renato Monteiro, que está lá até hoje. E ele já, meu orientador, o Maicon, colaborava com o Renato Monteiro e aí ele, tem essa oportunidade. E eu fui. Em que cidade? Que estado? Peraí, Atlanta. Renato Monteiro, você falou como se fosse uma celebridade. Me dá um contexto, por favor. Não conhecemos. É amigo do Rodrigo Hilbert? Não é. Ele é conhecido na área da otimização, da matemática. Ah, tá. Então eu falei mais para a gente poder acompanhar os nomes. Não, ótimo, não, pode falar, mas dá um contexto pra gente, porque às vezes a gente não tem essa referência. Então, uma referência da academia, é isso? Dentro da matemática? Então, o professor Renato Monteiro, ele é uma referência na área de otimização teórica, né? Por isso que ele trabalha lá no Georgia Tech. Georgia Tech. Isso. Então fica em Atlanta, né? No estado da Geórgia. É um departamento de engenharia industrial, mas que atraiu grandes matemáticos para lá. E o professor Renato Monteiro é um deles. Você teve a oportunidade de trabalhar com ele, então? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, foi com ele que eu fiz pesquisa durante 1 ano, só que a pesquisa dele era bem teórica. E eu estava dentro de um departamento de engenharia industrial. Até então, só matemática. E aí foi onde eu comecei a ver meus colegas usando matemática para resolver problema da indústria. E aí usando matemática para resolver problema real. Problema real. E aí eu comecei a ver aquilo, eu disse, dá para usar matemática para resolver problema de Ela verdade. foi feita para isso, cara. Mas não era o que eu via quando eu estava na graduação e no mestrado. Tá. Então, para mim, foi uma coisa completamente nova. Né? Eu disse, dá para fazer isso. E aí eu comecei a fazer disciplinas também, porque a princípio eu achava que eu só ia fazer pesquisa, doutorado, pesquisa, mas isso é na Europa, né? Nos Estados Unidos você tem que fazer um monte de disciplinas. E aí eu comecei a fazer as disciplinas e eu comecei a aprender modelagem matemática. Aí era bem interessante, porque era um grupo bem grande, nós éramos 30 alunos naquela turma de doutorado. Praticamente a metade já entendia muito de engenharia, entendia de modelagem e não entendia de matemática. Quando você falava de um teorema, o pessoal se arrepiava, assim, não sabia nem por onde começar. Por outro lado, eu sabia muito de matemática, mas quando falava de modelagem eu não conhecia. E a gente foi tendo essa troca de conhecimento. E aí avançou no curso, e aí no final do primeiro ano eu falei para o professor Renato Monteiro, eu disse, eu quero fazer algo mais aplicado.
Aí ele falou, bom, se você quer fazer algo mais aplicado, você vai ter que falar com outro professor, porque a minha pesquisa é teórica. Porque você não pertence mais ao meu clã agora. Mais ou menos assim. Entendi. Ó, ele não mandou eu embora, né? Mas eles que essa era a condição, porque era a pesquisa que ele fazia. Tô ligado. Aí aconteceu que ele veio para o Brasil, era o verão lá, ele veio para o Brasil para fazer pesquisa no INPA com o pessoal ali. Aí eu fiquei o verão lá, eu falei com outro professor, professor Shantanu D, que também é bem conhecido, era um professor jovem, né? Estava começando a carreira dele, mas tinha sido aluno do professor George Nemhauser, que foi um dos pioneiros da programação inteira mista, que no fundo deu origem ao MIP, Mixed Integer Programming, né? Da MIPWise. E ele ofereceu para mim, olha, tem alguns problemas aqui que você pode resolver, ele me mostrou alguns exemplos e eram bem mais aplicados do que eu vinha fazendo antes. Fechado. Foi aí que você traiu o teu mestre? Eu não traí porque ele falou que eu, né? Entendi. Vocês tinham aberto a relação. Tinha aberto a relação. E quando ele voltou, eu falei para ele, então, professor Renato Monteiro, como você sugeriu, né? Eu fui conversar com outra pessoa, conversei com o professor Shantanu D. Tudo bem conversadinho, dá certo, né? Exatamente. E ele entendeu. E tanto que, quando eu cheguei no final do programa de doutorado, eu sentei com o professor Renato Monteiro num café e eu mostrei para ele os teoremas, os resultados que eu tinha obtido com o professor Shantanu D. Foi uma conversa super agradável, ele ficou super orgulhoso de mim e tudo mais. Oh, que a comunicação é bem importante. Como é legal ouvir a história, né? Muito bom. Legal. E aí, como é que você conheceu esse louco aí? Cara, vou falar da minha história um pouquinho. Vai lá. Ela tem um vai e volta aí. Os continentes estavam juntos ainda? Estavam juntos. Tá, beleza. A Pangeia, esse negócio vai demorar. Então, eu sou de Criciúma. Comecei lá, fiz um técnico eletrotécnica, conheci a indústria. Beleza? Ela trabalha na indústria, automação industrial, essas coisas. Meu pai falando, filho, vai ser engenheiro. Beleza, pai, vou ser engenheiro, fiz site lá. Troquei engenharia até a sexta fase, até da quinta, sexta fase eu estava dando aula de física. Eu gostava muito de desafio, as disciplinas mais difíceis. Eu gostava do desafio de pegar o mais difícil, eletromag, essas coisas, e eu dava muita monitoria. E daí eu falei, cara, quer saber? Vou largar tudo, vou fazer física. Abandonei tudo, abandonei o curso, fiz o vestibular, passei em 48º em física, tinha 50 vagas. Vendi carro, vendi tudo, fui para Floripa, fiz física, fiz bacharel, fiz mestrado, só que o mestrado aconteceu durante a pandemia. E o meu objetivo era virar professor e ir para fora, né, fazer doutorado fora. Só que como eu não consegui fazer nenhum networking, estava muito difícil durante a pandemia, eu falei, cara, vou para o mais natural, que é para o mundo de Data Science. E eu comecei a estudar Data Science, né? Que a gente brinca na Ciência de dados. Ciência de dados. Beleza. Desculpa. A gente brinca na física, né? Tu sabe qual é a diferença de um físico e de uma pizza, não? Eu adoro essa. Eu não sei a similaridade. A diferença de um físico e de uma pizza é que uma pizza alimenta uma família, né? Um físico não alimenta uma família, cara. Que barra. É o estereótipo reforçado aqui. Cara. Então, principalmente no Brasil, ou tu tá na academia, ou tu vai, né? Ou instituição financeira, ou padrão, né? Dificilmente vai pra indústria, né? Não... É muito triste ouvir isso, porque eu admiro demais os físicos. Assim, mais do que os matemáticos. Eu vou explicar por quê. Não. Eu também. Mas eu vou explicar por quê. Porque o físico usa muita matemática, certo? Para resolver problemas reais. Então, Albert Einstein, por exemplo, é um exemplo de um cara que era um excelente físico e um medíocre é média, matemática. Pouca gente sabe disso, que ele era muito fraco. É muito fraco pro nível de físico que ele era. Né? Então, eu admiro bastante os físicos por colocar a matemática, que é uma excelente ferramenta, em prática. Né? Ele consegue resolver. Que foi a mudança que você acabou de fazer? Exatamente. Voltando para os Então, no final do meu mestrado, comecei a estudar ciência de dados porque ia ter que ganhar dinheiro, né? Não ia ter muita opção. Você precisava virar uma pizza, né? Exato, precisava virar uma pizza. E daí eu estava estudando e durante o início da minha graduação, eu fiz um curso avançado em matemática lá e eu conheci um dos nossos sócios, que é o Luiz Suzano, que já estava conversando com a Aster, eles já tinham começado a ideia da empresa e o cara estava lá me azucrinando assim, ô Kubasky, chega aí, vamos ver esse negócio assim, cara, não quero saber de otimização matemática, cara, eu tenho que ganhar dinheiro, tu acha que eu quero fazer matemática, bicho?
O que eu vou fazer? Vou trocar Sim, sempre pensei, vai virar professor. Eu não quero virar professor de colégio para ensinar matemática para criança, não é? É bem assim. Vou trocar 6 por 5. Porra, que é isso, cara? Eu vou tirar o que eu sei pra saber menos ainda. Pelo amor de Deus, É cara. meia pizza só, né? É uma broto, né? Não é nem uma gigante, pelo amor de Deus. E daí acabou o mestrado, eu falei, tá, cara, manda isso aí que eu vou ver o que é esse negócio de otimização aí. E eu fui ver. Era um negócio desafiador, era interessante, eu gostava muito da parte matemática mesmo. Ele falou, vamos marcar uma reunião com o Aster. Assim, Aster? Porra de nome é esse, cara? É gringo esse cara? Vai fazer, assim, vai fazer bullying ao vivo aqui, vamos lá. Se acostumem. Não. Só pra avisar, tá? Isso aqui é gravado e depois ele pode processar você por causa disso. Boteco, né? Tranquilo, isso acontece toda semana. Toda semana eles sofrem. Já tem outros episódios gravados desse tipo. Beleza. Tá. Vai lá, faz mais uma besteira, vai. Eu já pensando, né? Meus inglês das ruas aqui tem que gastar com Aster, né? Descobrir quem que é esse Aster. Daí chegou o Luiz, montamos uma reunião lá. Daí eu conheci o Manezinho, né? Que na verdade Garopaba, né? Mas eu conheci ele e daí ele me mostrou que além de usar a matemática dava pra ganhar dinheiro. E cara, quando tu fala... E resolver problema real. E resolver problema real. Que a gente é físico, a gente já resolve o problema real, né? Só é diferente pra ti isso. Você vê como inverte, é o contrário, cara. Dá pra resolver um problema real usando matemática e fazer dinheiro. Isso. Essa é a ordem certa, porque você vai primeiro trazer o benefício pro cara, vai trazer a ferramenta e aí vai trazer uma consequência de tudo que você fez. Sim, correto. Beleza, vamos lá. E daí quando ele falou pra mim que dava pra resolver problema complexo na indústria, né? Ajudar a indústria, que é uma coisa que a gente tem vontade na universidade, mas às vezes não consegue ajudar a parte social, ajudar o país, ajudar a desenvolver a tecnologia local, né? E ainda ganhar dinheiro, tu fala isso pra um físico, cara, ele vem fácil, a gente tá conversando com É muito pessoal, bom pra ser verdade, né? A gente tá conversando com outro cara que é físico, ele também assim, peraí, ganhar dinheiro? Usando matemática, tu tem certeza do que tá falando? E daí foi quando foi o quê? Outubro de 22, e a gente começou a trabalhar junto e começar a resolver problemas para a indústria. Mas como virou a chave para o negócio? Assim, os dois tinham essa carreira acadêmica ou essa pretensão de seguir na academia, viram que o bolso apertava ou o caminho precisava ser mais aberto, né? Como foi virar a chave? Não, vamos fazer disso um negócio. Então, aí tem que voltar um pouquinho antes, lá no final do meu doutorado, né? Quando eu estava já acabando o doutorado, eu fiz um estágio com uma empresa de consultoria. Se chamava OPEX Analytics. E eu falo se chamava porque ela não existe mais, eu vou explicar por quê. Quando voltei desse estágio, aí eu estava com a cabeça completamente virada. Não tinha mais dúvida de que eu não voltaria para a academia e de que eu iria trabalhar na indústria. Eu me formei numa sexta-feira, na segunda-feira eu comecei a trabalhar com eles. Eu tinha a opção de ir para a Amazon, tinha recebido oferta da American Airlines, eu tinha outras opções, mas eu gostei muito da cultura. Era uma startup, eles tinham 80 funcionários na época. E eu fui trabalhar com eles. Aonde era? Eles ficavam em Chicago. Mas eu estava trabalhando em Atlanta, eles tinham um office em Atlanta também. O estágio eu fiz lá em Chicago, mas aí eu fiquei trabalhando com eles do office de Atlanta. Passaram-se alguns meses, a Lamasoft, que é uma empresa que tinha um software, Supply Chain Guru, para... Supply Chain? Supply Chain Guru. Não, mas o que é Supply Chain? Traduz pra gente. Supply Chain. Então, basicamente, é você otimizar todo o processo de uma cadeia de suprimento. Então, cadeia de suprimento cadeia Supply de suprimento. Chain. Perfeito. Isso, é. Então, eles tinham solução para otimização de estoque, otimização de transporte e também para design de redes, desenho de redes de distribuição. E aí veio a Lamasoft, comprou a OPEX Analytics, porque eles queriam também dizer que eles faziam IA, a inteligência artificial, que era uma das capacidades da OPEX Analytics. E aí já foi para a empresa bem maior. Eu voltei para o Brasil, logo no início da pandemia, continuei trabalhando para a Lamasoft daqui. Passou mais um tempo, veio uma outra empresa de software, a Culpa, engoliu a Lamasoft, comprou a Lamasoft. Aí eu fiquei mais um tempo e aí já estava muito longe de onde eu comecei, aquela ideia de trabalhar numa startup, com aquela cultura, resolver uma variedade de problemas, estava mudando muito. Foi onde eu resolvi sair e eu disse, eu vou começar meu próprio negócio. Mas com isso eu já tinha experiência de resolver problemas reais, eu já tinha aprendido muito de programação, desenvolvimento de software, não só a parte de matemática e modelagem, mas não sabia exatamente como isso ia funcionar. Aí aos poucos eu fui criando a ideia de como seria esse negócio, como seria o modelo de negócio, aí veio a Andrea, o Luiz, o Felipe, o Eric, e aí a gente começou a montar. Começamos nossas operações em abril de 2021. E aí o Kubasky veio da nossa rede de contato um pouco mais à frente.
Então, Bacana. você estava trabalhando na empresa, colocando aquilo em prática, essa empresa foi sendo adquirida, perdeu sentido para você e você Isso. falou assim, vou começar a empreender a partir dessa dor, que Isso. era para você uma dor. O fato Isso. de você estar longe do teu... Então, o que me incomodava era assim, eu via que dava para resolver os problemas de forma mais eficiente. E eficiente tanto no tempo de desenvolvimento da solução, quanto do ponto de vista de endereçar de forma mais apropriada o problema do cliente, né? E ter soluções de melhores qualidades. Então, tanto que um dos nossos propósitos, né, além de fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita, ter essa liberdade de fazer da forma que a gente acredita, era de elevar a barra, a qualidade de sistemas de suporte de decisão para a indústria. Tá. Esse foi um dos propósitos. Me diz o seguinte, me diz um caso que vocês estejam resolvendo agora, conta pra gente um caso real, uma dor real, em que vocês estejam colocando tudo isso que vocês estão falando em prática. Perfeito. Eu vou dar um exemplo que é bem comum, tá? É bem comum a qualquer empresa que produz ou que compra e revende algum tipo de produto físico, que é o problema de otimização de estoque. Se fala muito hoje em dia em gestão de estoque. Então você tem controle de tudo que entra e tudo que sai. Mas a otimização de estoque, ela está relacionada à decisão. É uma decisão que parece simples. Quando e quanto que você tem que comprar de cada item, cada produto finalizado, ou cada componente, ou cada matéria-prima que está sendo usado no processo. Se fosse simples, não existiria loja de conveniência. Certo? Acho que todo mundo sabe que o melhor lugar para comprar é o supermercado em termos de custo, certo? Mas a gente tem que recorrer à loja de conveniência frequentemente. Por Então causa não da é conveniência. fácil a gestão de estoque da nossa geladeira. Exatamente. Você pode começar com esse exemplo, né? Então você precisa comprar ovos. Você chega no supermercado e você pensa, eu acho que eu ainda tenho 6 ovos lá na geladeira, então eu vou comprar mais uma dúzia. Parece razoável. Se você comprar uma dúzia e depois faltar, você vai lá no supermercado e compra mais uma dúzia, tá ali do lado, né? É rápido. Ou vou me virar com outra coisa, não preciso comer ovos hoje. Mas quando você está em uma empresa, de repente os ovos é o ingrediente do que vai ser produzido. Ali, se faltar ovos, você não produz o biscoito, não produz a massa, não produz o pão, a linha de produção para, isso vira um problema enorme. E você não está falando de uma dúzia de ovos, você está falando de grande quantidade. Então aí que o problema começa a ficar delicado. Então o que acontece? Por que entra a parte da otimização? Porque agora nós queremos diminuir o nível de estoque tanto quanto possível. Por quê? Boa pergunta. Por que a gente gostaria de diminuir o nível de estoque? Se a gente fosse dizer, por um lado a gente quer aumentar. Isso é óbvio. Se você pensar no ovo, não quero que falte ovo lá em casa. Se eu tiver minha despensa cheia, eu nunca vou ter problema. Pronto. Aí você vai lá e compra 4 dúzias de ovos e coloca na geladeira. Primeiro que não cabe 4 dúzias de ovos no compartimento da geladeira. Você vai ter que ocupar espaço de outros ingredientes. Certo. Se você deixar fora, vai acontecer o quê? Vai estragar. Vai estragar. Não é diferente em uma indústria. Mesmo que sejam componentes eletrônicos, eles podem ficar obsoletos, daqui a pouco a tecnologia não bate mais. Ok. Né? Então, por um lado, assim, seria legal aumentar o nível de estoque para ter certeza que você sempre vai satisfazer a demanda quando você precisa. Peraí que tem pessoas que lidam com finanças que estão desmaiadas agora, né? Eu vou lá recuperar eles. E Isso. também tem a questão do alto custo de capital para ter o estoque. Aí vem o motivo pelo qual a gente quer diminuir. E esse é o principal. Ah, tá. E esse é o principal, porque agora você assim, cara, se eu tiver muito produto no meu estoque, o capital de giro atrelado ao estoque é gigantesco. Eu poderia estar usando isso para investir em Mesmo outros com projetos. o capital de giro super barato no Brasil, né? Mesmo com o capital de giro super barato, 12% ao mês. Exatamente. Então, essa é uma motivação para você baixar. Não deixar vencer os produtos, não ficar obsoleto. A própria gestão do estoque, porque se você tem muitos ovos dentro da sua geladeira, você vai ter que ficar remanejando, né? E o capital de giro, que é um dos fatores mais importantes. Então, de novo, por um lado, a gente quer aumentar o nível de estoque, por outro lado, a gente quer diminuir o nível de estoque. Como é que a gente decide aonde que é o ponto certo agora? Então, eu acho que a matemática, de alguma coisa me diz que a matemática vai ajudar nisso. Só que eu já estou com a minha próxima pergunta pronta. Certo? Que a matemática é exata. O comportamento do mercado está longe de ser exato. Maravilha, perfeito, né? Então, o que acontece? Se fosse exato, se você soubesse exatamente quanto você vai precisar para os próximos meses, por exemplo, você poderia fazer uma conta perfeita, tudo seria determinístico. E aí nós temos ferramentas que você usaria e resolveria esse problema limpo. Quando chegar no final do mês, você ia ter um ovo, você ia comprar outro, ele ia chegar, aquele ia acabar e o outro ia chegar. Lindo, perfeito. Só como você falou, tem o comportamento das pessoas, tem o comportamento da economia, tem os problemas que dá na produção e tudo isso foge do nosso controle. O
que são isso? Incertezas. Na otimização de estoque, as incertezas vêm basicamente de dois lados. Um é óbvio, a demanda. Todo mundo percebe isso. A demanda é variável, como falei, você não consegue controlar ela. Em certo sentido até consegue, você pode fazer uma promoção, aumentar, você pode aumentar o preço, diminuir a demanda, mas é um controle subjetivo. Tem um outro lado de uma outra fonte de Eu acho que não é um incerteza. controle, eu acho que é uma influência. E aqui Boa. é axologia, tá? Não, eu simplesmente me vejo, não é um, você É não um bom controla, termo. você influencia. Isso, eu exatamente, é uma influência. vou até fazer uma pergunta dentro da tua fala, desculpa te interromper, mas é que eu tô aqui tentando pensar no industriário. Eu tô lá, tô vivendo, tem a minha planilha, o meu Excel tá dando alguma diferença, eu tô percebendo que eu tô perdendo dinheiro, tô com estoque obsoleto. Que momento ele vai chegar e falar, eu preciso otimizar? Qual vai ser a maior dele que vai chegar à solução a falar, não, a gente precisa buscar uma solução que resolva isso? Perfeito. Mas acho que primeiro termina, excelente pergunta, só termina o primeiro fator e eu interrompi você e aqui no Boteco a gente interrompe mesmo. Eu não Ah, tenho é. problema com isso. Você É o faz parte álcool. pra mim. É o álcool. A gente O álcool disfarça da aqui, água a gente aqui. coloca vodka dentro do copinho. Mas vamos lá, você estava falando sobre a questão do controle, e aí eu falei, cara, acho que não é controle, é influência. Isso, tá? é Esse é o influência. primeiro fator de incerteza. Você falou que Que são vem da dois. demanda, isso. Aí cortou, a gente foi pro comercial, voltou. E aí, qual é o segundo? O segundo é o lead time. O que é o lead time? Do Você vai ter que traduzir. Eu vou traduzir agora. Então, do momento que você se dá conta que você precisa de um determinado material, componente, até passando pelo momento que você faz o pedido, passa pelo setor de compra, o pedido é feito, é aprovado, é feito o transporte, o produto chega, passa por uma análise, ele está pronto para ser utilizado. Então, do momento que você diz, eu preciso desse produto, até o momento que ele está pronto para ser utilizado, isso é o lead time. Tá, o lead time então para mim é o seguinte, eu percebo que estou com fome e decido que vou pedir uma pizza, certo? E aí eu falo o seguinte, eu não vou comer nos próximos 15 minutos, eu sei disso. Certo? Porque o tempo em que eu vou entrar no aplicativo, vou fazer a seleção daquela coisa que no final eu vou pedir a mesma coisa que eu sempre peço. Vai ser preparado e aí vai ser trazido até mim, é muito mais do que 15 minutos. Então, por mais que você esteja com fome agora, você vai saciar sua fome muito mais tarde. Essa é a... Perfeito, excelente analogia. E veja só, não é só o mais de 15 minutos. A pergunta é, quanto mais de 15 minutos? É porque Pode ser 15, pode ser 20, pode ser 1 hora. tu tava lá aqui dizendo que era 20 minutos, 40 minutos, mas daí o motoboy tinha 5 entregas para fazer. Ou na isso. indústria, sabe, tem uma escassez de material ou uma coisa que tu não está prevendo e a previsão simplesmente não funciona, porque é uma previsão, né? Mas a gente não sabe que são... A gente sabe também que não são 4 horas, Exato. né? Então, assim, nós estamos falando entre 15 minutos e 4 horas. Perfeito. E aí você quer dizer que você conseguiu desenvolver uma bola de cristal e consegue dizer quanto tempo é. Beleza, vamos chegar lá, vai ser bem legal. Então tá bom. Então, tempo de entrega, tempo de produção, todos os tempos somados. Então, todos os tempos são mais, por isso eu tenho uma tradução todos os muito tempos boa. somados. Isso, mais a variabilidade da demanda. isso. Já tem problema suficiente. Isso para mim, em matemática, dava SI, né? Sistema impossível. Eram 3 tipos, SPD, Tipo assim. SPI e SI. Né? Porque se você olhar se você olhar só para a demanda, ele já é complicado o suficiente. Isso. Se você olhar só para o lead time, ele também é bem complicado. E aí quando você junta os dois, a analogia que eu faço é quando você imagina 2 ondas que vêm e se chocam. E aí a água vai lá em cima, vai lá no alto. Né? Então assim, são 2 forças meio que incontroláveis que você pode influenciar de certa forma e quando elas se chocam em determinado momento, isso... Então o teu problema é 1 mais 1. A soma dos dois dá 11. Tipo assim. Perfeito. Beleza. Aí então você só piorou o problema. Quem está ouvindo está super ansioso. Como é que a gente resolve isso, certo? Isso. Certo. Mas antes tem a Vamos pergunta voltar, da Karina. vamos voltar na pergunta da Karina. Então, quando que as pessoas se dão conta que elas estão com essa dor? Eu vou te dizer, muitas vezes as indústrias trabalham por anos e elas não realmente se dão conta. Ou se elas se dão conta, elas já aprenderam. Sabe aquela dor que você aprendeu a conviver com ela? Aham. E aí você acha que não tem solução. Dor crônica. Dor crônica. Então assim, não tem solução. Então, deixa rolar. Busca outros pontos, né? Que já está mais habituado, onde eu vou reduzir custo aqui e ali e ignora a parte do estoque. Isso. Começa, Né? na indústria a gente vê de tudo. Tu vê gente que fala, não, beleza, a gente vai trabalhar com 12 meses de estoque. Por quê? Porque não pode faltar. É isso. Ponto, Essa é a minha né? Não verdade. questiona Quanto é essa que eu- verdade. Quanto né? é que eu posso Essa baixar? certeza. Eu não posso correr o risco de ficar sem. Né? ok. A gente já viu
time que simplesmente fala, cara, a gente tem X dinheiro para colocar no estoque. Aí o cara, tá, mas não dá para comprar tudo assim. Não, compra o que dá. O time de financeiro fala, tu não vai gastar mais que isso aqui com estoque. Então, na indústria, tu vê de tudo para tentar fazer essa gestão, tentar controlar gasto, tentar controlar... É verdade. Tu vê de tudo, de tudo. E aí? Então, aí quando que o pessoal se dá conta, né? Quando eles percebem que, cara, a gente tem um monte de dinheiro parado ali. E seria muito legal a gente investir nesse projeto agora que está pendente, sabe? Então aí começa, poxa, será que não dá para diminuir um pouco? Ou quando tem uma ruptura. Uma ruptura é quando falta o componente ou quando falta o produto para entregar. Ruptura de estoque. Aí essa é uma dor, assim, muito forte. É tipo, parou a máquina, né? Parou a máquina, o cliente pediu, você entregou a metade, não teve outra metade para entregar, ou você parou a produção porque faltou um componente. A maior dor vem na multa. Então, Às vezes tem uma multa envolvida. Mas também, a sensação que eu tô tendo ouvindo vocês é que assim, quando tá sobrando, tá tudo bem. Porque daí pelo menos se vem um pedido tem a pressão, grande... Tem a pressão da parte financeira. Isso, certo. Então assim, não tá tudo bem, mas é menos pior do que deixar faltar. Certo. Por Tá isso bom. que na grande maioria, as empresas vão ter muito mais estoque do que elas precisam. E aí que tá a grande oportunidade, né, de criar um Só para impacto. explicar essa questão da multa, tá? No mercado de alimentos e bebidas, a gente pouco vê isso. No mercado automotivo é típico você ter uma multa por entrega. E essas multas arrebentam com o teu resultado. Então, é um mercado que, que tem margens muito pequenas em função do aumento da eficientização ao longo do tempo. Então, é um risco muito grande você operar, porque se você errar em qualquer parte da operação, você leva uma multa. Por outro lado, se você aumentar teu estoque, a tua multa vai ser pelo custo do teu capital. Ou seja, entre a cruz e a espada. E eu não vou explicar de onde vem essa expressão. Vai lá. Mas é uma boa forma de colocar o problema. Então, é isso mesmo. Agora vamos ver. Então, de novo, né? Tem esse risco, se deixar faltar produto, é um problemão. Se ter produto demais, é um problema. É um problemão, você consegue lidar melhor com o financeiro lá, né? O que a gente está tentando fazer aqui? Se você parar para pensar, queremos minimizar, queremos baixar o nível de estoque sem deixar faltar. Daí vem a otimização. Baixar o nível de estoque tanto quanto possível sem deixar faltar. Dá para garantir que nunca vai faltar? Não. Não dá. Não dá para. Porque é o seguinte, você pode ter um movimento totalmente inesperado, certo? Por exemplo, está faltando água hoje no Rio Grande do Sul? Não tem otimizador que tenha resolvido isso. Impossível. E esses fatores são totalmente incontroláveis. Exatamente. Pandemia é outro exemplo disso. Pandemia é outro exemplo. Agora eu te pergunto. Queda de barreira na estrada. Queda de barreira na estrada. Certo? Não tem como controlar isso. Então existem vários cenários, vários fenômenos que podem acontecer lá fora, que sejam fenômenos da natureza, que sejam econômicos, que seja lá o que for, simplesmente nós não temos controle sobre eles. Minha pergunta, vale a pena a gente se preparar para esse tipo de cenário? Vamos lá. É retórica? Não, porque é o Professor. seguinte, a questão é que quando a gente faz gerenciamento de risco, tem aqueles É a que palavra você... certa, eu queria chegar lá. Risco, né? Gerenciamento de risco. Porque a questão é que você tem os riscos que você consegue identificar, tem os riscos que você não consegue identificar. Exato. Então, se você tivesse colocado mudança climática como um alto risco da tua empresa no Rio Grande do Sul e tivesse preparado, eventualmente sim. Eventualmente sim, mas a gente pode estar amanhã totalmente enchente aqui e nós quatro vamos estar com super ferramentas matemáticas que não servem para absolutamente nada, que a gente só está precisando água. Mas só um parênteses daí, puxando para o meu lado político-social. Eu li bastante especialistas falando sobre a gestão de risco, trazendo essa perspectiva ambiental, climática, também colocando como os empresários industriários não consideram as mudanças climáticas, seja por um negacionismo. Eu estou trazendo, né, com esse funil. Mas justamente não fazer um planejamento. A gente pode, as próprias prefeituras, né, não estão considerando um planejamento, não estão calculando essa gestão de risco. E, consequentemente, e também nessa mesma onda, os empresários não estão considerando. Isso a gente está falando de uma gestão de risco nem só de produção, né? A gente está falando dos colaboradores, da gestão de pessoas.
trazendo um dado sobre isso, o último relatório do Fórum Econômico Mundial mostra que mudanças climáticas cresceu muito na posição de risco identificado pelos conselhos. Tá? Então, das pesquisas, perceberam que mudanças climáticas estava num risco relativamente baixo, baixa prioridade e subiu muito. Tá? Então, já tem gente conversando sobre isso. Ótimo. Tá? Voltando. Mas aí nós estamos falando de Qual era a resposta certa para a sua pergunta? Não, a resposta era essa. Então, você não consegue controlar todos os casos, né? Então, se você quiser se preparar para o pior cenário, você vai ter que fazer um investimento absurdo. E agora você vai criar outro problema. Você vai ter produto vencendo de novo, você vai ter mais capital do que você tem para colocar no estoque. Então, a gente entra na parte de gerenciamento de risco. Eu acho que a frase clichê é risco tu não evita, tu gerencia, né? Perfeito. Eu adoro essa frase, né? Porque é isso. As pessoas tendem a querer evitar o risco. Impossível, você não evita, você gerencia, né? Isso. Então, por exemplo, quando você sai de casa de carro, você tem um seguro do carro, você está gerenciando o risco. Você coloca o cinto de segurança, você está gerenciando o risco. Você está garantido que você não vai morrer no acidente de carro? Nem, de jeito nenhum. Não tem como E garantir. não é só no acidente de carro. Você tem como garantir que você não vai morrer? Não, absolutamente não, porque é certeza que você vai morrer. Exatamente, exatamente. Né? Não tem Em particular, você pode morrer no A questão acidente é de o carro. quando, né? A questão é o quando. O melhor que o motorista que você seja, esse risco está ali. Né? Sim. E aí vem outra coisa, vem o comportamento das pessoas, né? Então, nós somos muito emocionais, né? Aí agora, o cara tá E um passando pela matemático cabeça- falando isso é muito legal. Muito legal. Porque as a gente pessoas gosta falam, de não, o meu psicologia. lado racional. Está comprovado que a gente usa o lado racional para justificar nossas emoções. Entendeu? A gente pega e fala, não, porque isso. Na verdade, você quer aquilo, mas está usando um monte de explicação lógica para justificar, Pra justificar aquilo. o teu sentimento. Eu estou falando de dados científicos. Sim, exato. Desculpa, volta. Não, perfeito, exatamente. Eu penso assim, a gente tenta justificar, né? Mas a verdade é que o ser humano ele é muito previsível. Né? Você pode se achar muito inteligente, mas na verdade a gente é muito previsível. Nossos comportamentos são sempre muito previsíveis. E aí, quando acontece uma situação, por exemplo, agora, né? A gente está falando, gerenciar risco. Está acontecendo esse evento no Rio Grande do Sul, uma catástrofe. A nossa tomada de decisão nesse momento estaria completamente enviesada por conta desse evento. Sentimental. Sentimental. Assim como a nossa tomada de decisão agora está completamente enviesada pelo que aconteceu na pandemia. Mas foi a pandemia que empurrou isso, né? Esse Sim. dado do Fórum Econômico Mundial é recente, né? Pós-pandemia, Não, é desse último né? ano. Então, O relatório de 24 sobre os dados de 23. porque essa foi uma das Sem pautas dúvida. mais recorrentes, né? Dentro Esse relatório da... é anual e ele faz a mesma pesquisa, então você consegue comparar ano sobre ano. Legal. Exatamente. Agora vamos voltar lá para a otimização do estoque, a decisão de quando e quanto comprar de cada item. Será que é legal ter a emoção do planejador, a emoção daquela pessoa responsável por fazer a compra, estar sempre influenciando na decisão dessa compra? É uma... Cara, nós entrevistamos em outro episódio e estava uma planejadora. Dá vontade de abraçar, cara. E não dá pra entender como ela conseguiu tirar uma hora da vida dela para gravar um episódio, para conversar com a gente. Entendeu? Porque o cenário é de Estresse. tensão o tempo todo. Muita responsabilidade, Cláudio. Muita responsabilidade. Essas pessoas É porque você sofrem. não sabe se vai apanhar do pai e da mãe, né? Digamos que o pai Tipo seja a produção e a mãe seja o financeiro. Você não sabe de que lado você vai apanhar, cara. Exatamente. É impressionante, assim. A gente costuma ir visitar as fábricas, né, o local onde o pessoal trabalha e conversar com as pessoas, porque todo projeto que a gente faz começa com a consultoria. Então a gente faz questão de ir lá e conversar com as pessoas. Quando a gente chega lá e começa a conversar com essas pessoas e começa a explicar o que a gente faz, elas brilham no olho, assim, você vê no rosto dela a esperança, cara, você vai nos ajudar, você vai Alguém me resolver esse ouviu, problema. Alguém né? está me Alguém ouvindo. tá me ouvindo. Alguém entende a minha dificuldade. Só que você aumenta a aqui. expectativa nessa hora, né? Sim, você aumenta a expectativa. Sim, você aumenta a expectativa. E daí por isso que você tem que vir com algo que resolva o problema. Então estamos chegando lá. Estamos chegando. E aí a gente começa a chegar na ciência. Porque, de novo, se você não quer que a emoção influencie muito na tomada de decisão, então no fundo o que a gente quer é consistência. A gente quer tomar decisões com base em dados. Sim, vão ter coisas subjetivas. Sim, vão ter coisas subjetivas. E por isso que esquece a automação, que a máquina vai substituir todo o ser humano. Esquece. Claro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, eu acho que não vai acontecer nos próximos 50 anos e talvez nunca Concordo. aconteça. Porque existe muita coisa subjetiva que precisa da tomada de decisão do ser humano. Mas ela pode ajudar, ela pode auxiliar e muito. Então, estamos falando de tomada de decisão mais consistente, fundamentada em dados. E aí vem a ciência. E vem a ciência
Em particular, vem os modelos matemáticos. Mas assim, então você vai me falar de IA. Você vai falar de Não, eu inteligência não falei artificial. isso. Mas é o que as pessoas pensam. Não. Então ele vai falar de inteligência artificial. Não, porque eu não preciso de inteligência artificial para saber que 2 mais 2 são 4. Então, se alguém encontrou o modelo matemático, não precisa da inteligência artificial. A inteligência artificial vai procurar padrões. Assim, cara, toda vez que soma 2 com 2, dá mais ou menos 4. Então, ela traz respostas tão idiotas quanto essa. Sim. E com um enorme custo computacional. Sim. E eu sempre me referencio ao episódio do Boteco 4.0, em que a pergunta do episódio, se eu não me engano, é: será que inteligência artificial realmente existe? Eu converso com 2 mega especialistas em inteligência artificial e a gente vai debatendo no nível mais filosófico. E a conclusão é: inteligência artificial não existe. Então, ficou curioso? Vai ouvir esse episódio, que não sou eu que falo, tá? É o Muriel e o Buzi que chegam a essa conclusão, e é fantástico isso. E realmente, bem, voltamos à matemática, é bem mais legal de falar do que inteligência Voltamos artificial. à matemática. E só para colocar complementar aí, né? Nossa visão de inteligência artificial se resume a modelos matemáticos e algoritmos. O que muda é o tipo do modelo matemático e o tipo do algoritmo. E aí volta porque eu falei, existem situações subjetivas que você simplesmente não consegue capturar com o modelo matemático, tá? Mas nesse caso da otimização de estoque, isso é estudado já há bastante tempo. Antes mesmo de se falar de inteligência artificial e machine learning, desde a década de 80 já existia teoria para modelar esse tipo de problema, né? E aí, uma outra história, e voltando lá na minha trajetória, na UTEX Analytics, tinha um professor lá, Larry Schneider. Ele é professor, pesquisador na Universidade Lehigh. E há muito tempo ele trabalha com o problema de otimização de estoque. Um cara fantástico. Ele entende muito programação também. E ele era consultor da OPEX Analytics na época que eu cheguei lá. O pessoal já tinha desenvolvido algumas soluções, e aí quando eu cheguei eles disseram, vamos tornar isso num produto. E aí caiu sobre mim essa responsabilidade. E aí eu comecei a interagir com o professor Larry Schneider. E ele tem um livro, ele escreveu um livro que se chama Fundamentos da Teoria de Cadeia de Suprimentos. Estou tentando traduzir aqui, né? Fundamentos da Teoria de Cadeia de Suprimentos. Tem um capítulo inteiro Ele é só muito falando bom disso. nisso e péssimo em nome de livro, né? Não, na boa. Essa não tem vontade nenhuma de Um cara ler. técnico né? escrevendo um livro, não dá pra esperar O menos. livro é técnico, é um livro de matemático, assim. Eu tive dificuldade para entender o livro, tá? Para entender as fórmulas lá. É um livro bem técnico, com demonstração, teorema, proposição, mas tem toda a teoria que você precisa para modelar esse tipo de problema, que já foi modelado, na verdade. Já foi modelado. A dificuldade está em você implementar os algoritmos, primeira coisa, e a segunda parte é você implantar, porque não basta você ter o software. Por que a gente vai lá na fábrica, vai lá falar com as pessoas, porque você tem que adaptar isso para a realidade delas. Mas deixa eu voltar um pouquinho para a parte de como a solução funciona, né? Então tá, IA. Sim, a gente usa machine learning. Para que a gente usa machine learning? Vamos usar para fazer a previsão da demanda. Mas a gente volta para aquele mesmo ponto. Você faz a previsão da demanda... Dados da onde, mano? Você pode usar... Não, tem como. Você pode usar dados históricos, você pode usar planejamento de venda e você vai ter uma previsão. Tá. A questão é, essa previsão, eu digo que ela sempre vai estar errada. O básico ele me traduz. Não, é um modelo probabilístico, né? Então ela tem uma probabilidade de estar certa e a probabilidade de estar errada. E ele tem razão, porque o que importa no final é o quão assertivo essa tua previsão é. O que a gente está interessado não é tanto no valor que ela está prevendo, mas é o quão assertivo, qual que é a margem de erro. O Muriel, nesse episódio, ele fala que as pessoas não querem previsão, elas querem premonição. Premonição. Tipo assim, porque você quer gerenciar o seu risco. Então, se você sabe o quão preciso é o seu algoritmo, e de novo, se ele fosse perfeito, a gente voltaria para o caso determinístico lá atrás e resolveria esse problema fácil, né? Mas então você tem que medir o grau de incerteza, tanto na previsão da demanda, quanto na previsão do lead time. Porque lembra, são aquelas ondas? Sim, né? sim. E aí que vem... Mas quando você multiplica 2 números que são menores do que 1, esse número fica muito menor do que os números origens. Certo? Então, se a tua previsão é 60% em um e 40% em outro, o resultado desses dois dá 24%. Certo? Tipo assim, eu não fiz a conta. Ponto 6 vezes ponto 4 é ponto A última 24. vez que eu vi é 6 vezes 4, 24. Sem inteligência artificial a gente consegue chegar em alguns resultados também. Então, assim, 24 é um número bem baixo. É um número bem baixo.
Então, assim, essa é a complexidade do negócio. Então. Que 2 probabilidades pequenas vai dar uma probabilidade muito pequena. Por isso que você não pode simplesmente sair multiplicando as probabilidades. Já sabemos Por isso uma coisa que a gente não pode fazer, então. Bom, não você pode vai algo que multiplicar. pode fazer. A gente tem que tentar... Então tem um modelo mais complexo por trás disso daí. Então veja, por enquanto a gente fez a previsão, demanda e lead time. Mais do que isso, nós medimos qual que é o grau de assertividade dessa nossa previsão. Nós pegamos essa incerteza e isso é que nós precisamos combinar, né? Então agora vem a parte de colocar isso em modelos matemáticos, outros modelos matemáticos. Nesse caso são modelos matemáticos de otimização, um termo técnico, otimização estocástica. Então estocástica vem justamente de incerteza. E o que nós estamos fazendo agora? Esse é o risco que estou disposto a assumir. Minimiza o meu estoque, tanto quanto possível, mas sem deixar faltar a demanda mais do que, digamos, 1%. Tá? E se faltar 1%, que isso aconteça com baixa probabilidade. E aí, de novo, né? Questão de expectativa. Baixa probabilidade. Vai Significa acontecer. que não vai acontecer? Vai. Em algum momento vai acontecer. É igual você tá um bom motorista, você colocou o cinto, você tem o seguro, Mas mas vai você acontecer. vai se envolver no acidente. Né? Talvez não, mas pode acontecer. Sim. Acontece com muita gente. É a mesma coisa, mas é gerenciamento de risco. E aí o legal é isso, porque essa metodologia você consegue especificar como um dado de entrada o nível de risco que você está disposto a se submeter. Isso vem como número mesmo, em porcentagem. Vou fazer uma pergunta para um físico, né, que olha para tudo isso e fala, cara, migué porque os matemáticos não conseguem resolver nada. Essa foi a tua primeira impressão? Quanto de migué tem nessa história toda que ele está falando? Cara, o problema é a abstração. Então, o que é abstração? É tu ver um problema e transformar isso em matemática. Se tu não tá acostumado com a abstração, parece migué. Aham. Parece mesmo. Parece assim, cara, esse maluco tá muito me passando a perna. Assim, deixar claro, tá? Pro cara que usa essa ferramenta, ele não precisa saber 90% do que foi dito Não, aqui. óbvio, sim. Porque se precisar não é acessível, esquece. Mas, cara, é porque qual é a parte delicada aqui? A parte delicada aqui é probabilidade. A gente não é feito para lidar com probabilidade. Eu crio um radar, né? Teve o caso da vacina durante a pandemia. Eu crio um radar que encontra um negócio com 99% de eficiência. A chance de passar um avião no céu, o radar para encontrar avião no céu, né? No uso militar. A chance de passar um avião é 1%. Daí tu pensa, então se o radar tem 99% e ele encontrou um negócio, então passou um avião. Não, muito provavelmente não passou um avião e foi um erro. Porque tu tem que lidar com probabilidade, modelar a probabilidade, esse negócio fica muito mais confuso. Então é muito fácil tu achar que é um migué. Mas do ponto de vista de físico, a gente brinca com quântica, né? Então quântica A gente não sabe nada sobre quântica, né? Mas a gente imagina então, que exista alguma coisa que a gente está chamando de... frase clássica de físico, tá? Se tu acha que tu entendeu em quântica, tu não entendeu quântica, porque quântica... Isso. É assim que eu me considero. Mas assim, é bem contraintuitivo, é natural que seja, por causa da natureza disso. Mas de um ponto de vista de um físico, isso é esperado que seja contraintuitivo e pode mesmo assim fazer sentido. Da mesma forma que quântica não faz sentido nenhum e a gente tem um computador quântico rodando em algum lugar. Não precisa fazer sentido, essa é a graça, não precisa fazer sentido, tem que funcionar. Eu tenho um bom exemplo para isso, tá? Essa questão de como que o cérebro humano lida com probabilidade. Tem uma brincadeira bem simples que é o seguinte: você pega um grupo de pessoas, 5 pessoas, e você pede para elas fazerem uma simulação. Você anota no papel, imagina que você joga uma moeda, e aí caiu cara, você anota no papel, cara, joga de novo, coroa, joga de novo, coroa. Você anota uma lista, faz 30 vezes. Usando a sua moeda mental. Você vai anotando cara, coroa, cara, coroa, cara. Pede para 5 pessoas fazer isso. E depois você pede para alguém pegar e jogar uma moeda de verdade e anotar o que saiu na moeda de verdade. E aí você mostra isso para mim. Com alta probabilidade eu vou te dizer qual que é a sequência da moeda e qual que é das outras pessoas. Por quê? Por quê? O que vocês acham que vai acontecer? Qual que é a diferença na sequência da moeda real e da sequência que as pessoas fizeram? Você consegue imaginar? Não agora, talvez eu me arrependa dessa resposta, mas não. O que acontece é que as pessoas acham que vai cair cara, coroa, coroa, cara, cara, coroa, coroa, cara, cara, coroa, fica alternando com muita frequência. Quando você joga a moeda, você vê uma sequência de 5, 7 cara, 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 cara. Não é possível. Isso é uma coisa... Você acha estranho? O pessoal acha estranho, assim, como você quer 7 caras uma vez só? Quando as pessoas falam, fulano lá, casal, teve 8 filhas, 8 meninas e nenhum meninos. Acredita nisso? Joga uma moeda e você vai ver como isso pode acontecer com muito mais facilidade do que você imagina. A probabilidade disso acontecer é muito maior do que a gente imagina.
Entendi. Então, assim, o nosso modelo para lidar com probabilidade, nosso modelo mental, ele é muito falho. Tá. Muito falho. Nós somos bugadinhos nisso. Somos bugadinhos, Tá. infelizmente. Voltando lá. Diga. Não, você está tentando dizer que não é Miguel. Não. Tá tentando dizer que não é Miguel. Isso. entendeu? Aí vem o desafio porque agora eu tenho que vender essa solução que parece Miguel. Né? Certo. Anda como Miguel, se mexe como Miguel, soa como Miguel, mas não é Miguel. E aparece no crachá Miguel. Começa com M e termina com E, né? MIPWise começa com M e termina com E. Essa foi boa, hein? Às vezes eu sou rápido. Você já tinha percebido isso? Não, acabei de... Cara, eu fiquei surpreso comigo mesmo enquanto tu ficava surpreso. Um acidente muito legal. Qual era a probabilidade disso acontecer? Tô preocupado agora, tô preocupado. Cara, é espetacular isso. Cara, Probabilidade. Não tem roteiro, Quais gente. as chances? Não tem roteiro, vai. Vai lá, Zé Miguel. como é que eu convenço um cara da indústria que tá lá e eu vou dizer pra ele, cara, eu consigo baixar 30% do teu estoque com esse negócio, com esse Miguel que eu tenho aqui? Como é que tu faz isso? Aí é onde a gente vem com simulação. Cara, eu não vou conseguir te convencer aqui. Porque é muito difícil eu tentar convencer ele, o cara da matemática, se eu chegar para outro cara da física e falar, pô, então, eu tenho esse negócio, probabilidade, pô, o cara vai entender probabilidade, vai ter coisa, mas, assim, ele não vai botar a mão no fogo por mim, mesmo eu sendo físico. É, eu não faria também. É. O cara que veio com uma camiseta escrito Miguel. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Como é que eu te mostro que isso funciona? É jogando as moedas, né? Assim, não vamos botar teu dinheiro em risco, vamos jogar moeda, vamos comparar, vamos rodar um tempo em paralelo e vamos ver o que acontece. Jogar moeda é você trabalhar em paralelo ao cara... Simulação. Aham. Simulação. Se tu tiver dado histórico, o que eu posso fazer? Eu posso, né, parar de enxergar os últimos 6 meses, vamos voltar 6 meses, vamos ver tudo que tu fez, né? Vamos rodar o nosso modelo em paralelo, né? Simulando, tu ia fazer, aqui chegou, a gente tem dados de demanda, né? Então a gente pode ficar simulando o que aconteceu quando chegou o produto, né? Adicionar essas complexidades e ver qual é a performance desse modelo versus o teu modelo, a forma como tu atua. E lá, qual é a primeira coisa que vai acontecer? Tu ainda não convenceu o cara, né? A primeira coisa que tu fez foi colocar a pulga atrás na orelha, assim, né? Pode ser que esse cara esteja sabendo de alguma coisa. Tá. Então é isso, é um processo que tem que acompanhar, tu tem que dar a oportunidade de testar. Assim, cara, não vamos começar no teu estoque inteiro. Isso que eu ia te perguntar, quantos SKUs você começa? SKU é o número é um item, né? Sim, Cada item, item no estoque é um SKU. Cara, Quantos você coloca? Tipo, o cara tem 1000 SKUs. Quantos você vai simular para poder... isso vai depender muito do que o cara está disposto a testar, mas a gente inclusive incentiva a começar com menos. Sei lá, de 1000, cara, escolhe 50, vai. beleza. Pega valor agregado, pega um valor grande, risco, que esteja com risco, alguma característica que para ti seja interessante e vamos ver como é que isso se comporta. Não precisa botar a mão no fogo agora. Vamos ver se isso funciona mesmo. Porque para tu... Cara, tu tá mexendo com dinheiro, tá mexendo com o teu capital, o financeiro tá maluco, o cara da compras tá maluco. Tu não quer todo mundo maluco, mas um maluco mexendo no teu estoque, né? Então, tu tem que fazer esse acompanhamento, deixar o cara pisar, ver que está seguro, que dá para realmente baixar o estoque. Porque, como falou, né, tem gente com 12 meses de estoque, né? Tem o que ele precisa de 5 meses ou 4. Nessa simulação, né, que vocês falam assim, para ver se funciona, para ver se dá certo. Quando não funciona? Se não funciona, A simulação ela vai fazer o que foi dita para ela fazer. A simulação é um outro modelo matemático, né? E aí o que ela vai fazer é mostrar o que está de errado. Então, por exemplo, na maioria das vezes o que a gente vê, né? O nível de estoque do cliente está aqui e aí a gente mostra, se você estivesse seguindo a prescrição da nossa solução durante esses 6 meses, seu nível de estoque estava aqui. Né? Outras vezes a gente vê eles tendo ruptura, né? Se você estivesse seguindo, estaria aqui. Então a gente mostra a diferença. tem que ver o que significa não funcionar também. Porque assim, de novo, por trás dessas coisas que a gente está simplificando, tem muito parâmetro que tu pode mexer, né? Por exemplo, um dos parâmetros é o quanto tu quer de estoque satisfeito, né? A gente chama de fill rate, a taxa de abastecimento. Então tem como tu ajustar para a realidade de um produto, porque existem características diferentes de demanda. Tem a demanda que chega todo dia e tem a demanda que aparece a cada 2 meses, a cada 2 semanas. Isso exige um tratamento diferente. Então a simulação ela dá a chance de tu ver o negócio dar errado, né? Chamar atenção para isso, ir lá, arrumar o modelo e falar, beleza, vamos calibrar isso aqui, vamos fazer esse negócio dar certo. Porque assim, tem a característica desse modelo, porque como a gente está mexendo com um erro, se tu está errando muito, o modelo vai levar isso em consideração, vai fazer um retrofit, né? Vai olhar para trás e falar, peraí, Vai se retroalimentar. Isso, e ele vai falar, cara, eu tenho que aumentar o meu estoque de segurança para esse produto. Então tem essas características na hora que tu modela para ir, se deu um backlog lá, né? Faltou produto. Baliza Isso, ele vai se arrumando, né? Isso é comum quando tem sazonalidade tu não pega no modelo, né?
A gente pegou então, recentemente teve um caso que a gente estava simulando e todo abril, todo novembro falhava o modelo. Ia lá para menos 500 de backlog. Na nossa simulação Varejo. dava uma Dia falha. das Mães e Natal? É isso? Quase isso. Farmácia, acho que era um setor de farmacêutico. As pessoas ficam mais doentes em maio e em dezembro? Não. Aniversário da loja Black Friday. Aniversário da loja, Aniversário, dois ok. eventos. Eles faziam muita Novembro, propaganda. novembro e aniversário da loja que, sei lá, que... Eles faziam promoção e eles não tinham passado essa informação pra gente. Então a gente estava vendo que estava acontecendo alguma coisa ali. O modelo estava falhando, mas era uma informação externa. Aí voltamos àquilo que eu tinha falado. Ele influenciava na demanda. Isso. Ele fazia Ele não promoção. controla, mas ele influenciava a demanda. Exige muito ajuste do modelo de acordo com cada cliente? Como funciona? Isso vem de prateleira, fechado? Não, tem ajuste sim, tem ajuste. Porque Ele é por cliente, né? ele é pro cliente. Idealmente, tu quer fazer por cliente, porque cada cliente tem uma regrinha de negócio diferente. A Se tu base quiser otimizar matemática- mesmo, tu vai precisar ajustar. Eu brinco que é alfaiataria, né? Se tu for lá e comprar uma camiseta, ela vai ficar um pouco folgada, mas se tu quiser um negócio, a gente vai ter que apertar, fazer os ajustes. Não é Zara, igual. é alfaiate. Então, nesse exemplo, nós não iríamos produzir o tecido, né? Esse já está lá, é só costural. De repente, até a peça já está pronta e só tem que ajustar. Né? Então, não é que vai produzir tudo do início. A base matemática, a implementação está lá, mas tem a parte de implantação. E aí é lá que você tem que entender como é que funcionam as operações. Então, por exemplo, dá um exemplo, né? Se você colocar no modo padrão lá, e aí ele vai dizer que você tem que pedir quando ele te disser que você tem que pedir, né? Fazer a compra. Então, assim, não, mas peraí, eu só posso comprar no dia 1º do mês. Então, isso é uma regra, você tem que adaptar. E aí tem várias outras regras que funcionam dessa forma. Assim, olha, tá bom, você deve estar pedindo uma vez por mês. Assim, cara, a gente tem 5.000 SKU, 5.000 itens. Se a gente pedir todos esses itens todo mês, o pessoal de compra não vai dar conta. Então você tem que adaptar de novo para prolongar isso. Legal. Cá, faz aquela pergunta de finaleira para nós hoje. Faço. Bom, a gente sempre, tradição do Cláudio, a gente saber o que vocês estão lendo, o que vocês estão consumindo de informação que pode servir para ajudar o pessoal que está ouvindo a entender mais, seja o negócio, seja a tecnologia ou seja o comportamento necessário ou importante para vocês desenvolverem o trabalho de vocês. É uma dica pessoal de quem curtiu o que vocês estão falando, quem se identificou e tal, e fala assim, cara, eu quero saber mais sobre alguma coisa que esse cara está falando. Pode ser sobre filosofia, mitologia, Pode ser série, grega pode ser ou romana, livro, qualquer o coisa. que você quiser. Vamos ver. A gente é bem, assim, acaba sendo bem nerd, né? Acaba mexendo muito com coisa técnica. Pensando em algo que seja mais, assim, acessível ao público, né? Uma coisa que me vem à mente são webinars. Eu tenho acompanhado algumas webinars onde o pessoal apresenta de forma mais, assim, mais acessível, não tão técnica, tipo o que a gente está fazendo hoje aqui. Um exemplo, né, que eu participei de dos episódios também, é da Harvard. A Harvard tem feito alguns webinars muito legais, que eles trazem pessoas que têm experiência com desenvolvimento de solução, pessoas do mercado. É um exemplo disso. Me vem à mente o Gurobi. Eles também têm feito. Então, o Gurobi é uma empresa de software. Eles têm um pacote computacional de otimização que é muito bom em resolver os problemas de MIP, de programação inteira mista. Eles começaram por aí, hoje eles resolvem outros tipos de problema. E eles estão tentando trazer isso, inclusive, para o Brasil. Porque é uma tecnologia, uma metodologia de modelagem que é muito usada nos Estados Unidos, na Europa, vem da pesquisa operacional. Sabe o que é pesquisa operacional? Sei. O Cláudio Mas sabe. explica para todo mundo. Então, pesquisa operacional, se for traduzir de uma forma bem simples, é matemática aplicada a resolver problema da indústria. Isso. É isso, é basicamente isso. E aqui no Brasil, poucas pessoas sabem o que é pesquisa operacional. Mas nos Estados Unidos tem essa cultura bem forte. E aí o Gurobi, eles nasceram, na verdade, foi um pessoal que saiu da IBM, que tinha o Ciplex, que era um outro solver, tem outros no mercado. E eles estão fazendo uma campanha para que as pessoas percebam que existem outras tecnologias que não é só machine learning. Então, quando você fala de machine learning, quando você fala de ChatGPT, é uma classe de modelos matemáticos e algoritmos. Existem toda uma outra classe, que são os modelos matemáticos de otimização, que vem também com seus algoritmos. E tem a simulação que a gente já falou hoje aqui. Quando você junta esses três, fica fantástico.
E o Gurobi, eles estão tentando trazer materiais educativos, então eles têm cases que dá para acompanhar, que dá para entender no website deles. Inclusive, eles estão tentando treinar, ou tem um curso, né, que eles publicaram recentemente, um curso online na Udemy, para ensinar cientistas de dados, que são muito do mundo machine learning, a aprender a usar esse grupo de ferramentas também. Eu tive bastante conteúdo Eu lá. tive com eles recentemente, foi quarta-feira que eu fui falar com eles. Quarta-feira, né? Estava com eles aqui, eles estavam no Brasil. E... Quarta-feira, só pra galera saber, mais ou menos maio de 2024, vai. Perfeito. Perfeito. E assim, a gente discutiu essa questão do como é que a gente traz essa cultura para o Brasil também, porque ela não é tão bem disseminada. E o pessoal lá vai começar a investir mais forte em educação para justamente trazer esses tipos de tecnologias, informar, tentar trazer mais gente para esse mundo, né? Minha opinião sobre isso, é opinião, tá? Claro. A minha opinião é que essa teoria toda que eu conheço, Simplex, ela foi muito mal propagada, porque ela foi propagada por engenheiros, por matemáticos, por físicos, por essa galera esquisita. Quando você fala de inteligência artificial, etc., existe toda essa hype genial de não sei o quê. Então é muito mais atraente. Muito mais atraente, Cláudio. Por que eu manteria tudo isso de pé e continuaria investindo nisso na base de 1 mais 1 igual a 2? Porque vai ter uma grande decepção que está vindo. Para mim, o inverno vai chegar. Já estamos vendo isso acontecer. Já estamos pegando cliente por causa disso. O inverno vai chegar. Por quê? Porque aquilo não resolve esses problemas. Tá? É mais ou menos você pegar e deixar de lado a fórmula de Bhaskara para ficar analisando um monte de parábola para tentar identificar qual é o padrão, sendo que a gente já sabe Bhaskara faz Tipo assim. muito tempo. Exatamente. Tipo assim. Alguém lembra de quanto tempo? Eu acho que 1000 anos. Bhaskara. Bastante. Daí para lá. Mais que 10. É bem mais. Bem, dito isso, para mim, quando aconteceu o inverno aqui da inteligência artificial, machine learning, blá 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 blá, blá, que agora a inteligência artificial virou chat GPT. Isso, Como assim? Isso. Bem, voltamos, vai voltar para assim, cara, e alguém sabe fazer isso de uma forma que funcione de verdade, sem me custar o olho da cara? Aí vocês aparecem, olha, a gente já está falando isso faz tempo. Então, minha dica aqui, eu não ganho para isso, mas a minha dica seria: continuem de pé e mudem, melhorem o discurso. Sim. Porque é muito ruim, o discurso é muito ruim. Estou te falando de simplex, de simulação e tudo, é muito ruim o discurso. Tipo, você tem que ser muito quase nerd para conseguir acreditar nisso tudo. Nessa reunião que eu tive com o pessoal, eu estava com os concorrentes lá também, que tem concorrentes no Brasil, e esse é o entendimento de todo mundo. Todo mundo sabe que o nosso discurso aqui é muito ruim, que não tem um buzz, sabe? Não tem a parte sexy, a parte legal de ouvir, o hype, não tem... Então acho que está faltando evangelização. Está faltando. E só para deixar claro, viu, Cláudio, nós não somos defensores de uma ou de outra tecnologia. Não. O que nós acreditamos é que tem que juntar, e a gente faz isso todo dia. Nós combinamos modelos de machine learning com modelo de otimização, com simulação, e é aí que está a beleza da coisa. E no final das contas tem que pensar qual que é o objetivo de tudo isso? Tomada de decisão. É isso que a gente precisa. Tanto que agora a gente está falando de decision science, né? Então, sim, ciência de decisão, decisória. Lá nós nos chamamos de data scientists, nós chamamos de decision scientists, porque o objetivo final Ciência não é da os decisão. dados, não é o artificial, não é a tecnologia, é a decisão. É isso que vai agregar valor e é isso que traz Informação, resultados no mercado. né? É a informação correta para a pessoa certa para tomar a decisão mais Exatamente. apropriada. Antes de você dar a tua dica, eu vou te fazer uma pergunta, levando em consideração o teu histórico acadêmico. Perfeito. Se eu escrever e influenciar muita gente a escrever artigos dizendo que 1 mais 1 é 3, e muita gente escrever que 1 mais 1 é 3, tá? E isso virar várias fontes. Quando eu perguntar para uma inteligência artificial generativa quanto é 1 mais 1, qual vai ser a resposta? 3. Hoje ela já faz isso. Então, Hoje ela já faz isso. esse é o ponto que a galera não está se tocando. Que se tiver dado ruim, informação péssima, como a internet está cheia de não ciência, quando você perguntar para um cara que consegue se educar baseado nesse lixo, ele vai te responder lixo. Sim. Com pessoas já é assim. Então, exatamente, Imagina com pessoas já é isso. Agora imagine se tu colocar a tua operação industrial, certo? Na mão de uma ferramenta dessa que se educa baseado em lixo. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro,
E não é o risco dos humanoides destruírem... Cara, não é sobre Exterminador do Futuro 2, cara. É sobre equívocos que estão sendo tomados hoje por falta de base. Porque eu acabei de fazer uma pergunta para você que a gente não combinou, certo? Usando Data Science, usando hoje o princípio da inteligência artificial generativa, se eu propagar que 1 mais 1 é 3, a resposta vai ser 3. Sim. Certo? Ele não vai usar a calculadora que está ali embutida no CPU. Não, ele vai dizer o que ele acha que ele é baseado num monte de E aí fontes. vem a ética e a transparência das grandes companhias Se entrar aí, da tem onde são aí a gente- extraídos os dados. Você entra no ponto de Mas só segurança. para deixar Aí claro. esse tema é mais complexo que Nietzsche. É. Porque leva em consideração Nietzsche. Então você Até imagina. porque vai ler Nietzsche, né? Então, É, E mesmo que, tá? Porque agora tem já, o pessoal já está planejando de ensinar o ChatGPT, ensinar o ChatGPT a usar uma calculadora. E aí ele vai conseguir fazer 1 mais 1, vai dizer que é igual a 2, ele vai saber fazer isso. Mas isso é só um passinho, entendeu? Tem muitos outros passos, muitos outros desafios que vão vir depois disso. E até é que a gente não quando- sabe a pergunta que vai ser feita. Se a gente falasse que a pergunta vai ser 1 mais 1 e que, por favor, responda 2, porque afinal de contas existe uma calculadora que dá essa resposta, tudo bem. Mas não é sobre isso. É sobre qualquer pergunta aleatória Isso. que vai buscar fontes totalmente, entende? Que de repente, eventualmente, vai comprovar que a Terra é plana. supondo que onde foi treinado todas as pessoas eram bem intencionadas. Agora eu te coloco uma pessoa mal intencionada mesmo no meio, colocando alguma coisa lá, poluindo o dados de treinamento e daí... Lembrando que as pessoas que desenvolvem, elas têm as mesmas características. Então a gente está falando, lá vai eu meter o homem branco no meio da história, mas a gente está falando de uma maioria de homens brancos, classe média, então É, o viés, é o viés. do algoritmo muito grande. Principalmente né? em computação, em visual. Então nem necessariamente há uma má intenção, mas definitivamente há um viés. Não um contraponto, o que tu acabou de falar, é exatamente isso, o viés, porque o time de treinamento saiu o BARD, que é uma das inteligências artificiais do Google, estava gerando imagem que tu perguntava, tá, desenha pra mim o rei da Inglaterra. E o rei da Inglaterra saiu um indiano. E todas as perguntas clássicas brancas saiu características indianas. A roupa, a vestimenta do rei da Inglaterra era com roupa indiana. Por que será, né? Por quê? Não é interesse, tem interesse o time da Não, Google de fazer isso? Não é isso. É minha vida, é o que eu vejo. A questão Eu não tô falando em inglês, é tô falando- natural de tu pegar e trazer lá, pô, vou pegar dados, encher meu banco de dados para lá. Não é, acidentes acontecem, né? E dependendo de onde esse acidente acontece, tu vai ter um output lá na frente, um resultado diferente, né? Claro, hoje se corrige, hoje se tem ciência disso, tu tenta equilibrar, né? O preço de branco, o preço de negro, porque qual é o problema disso? Hoje tu só tá pedindo para gerar uma imagem, né? Mas agora eu quero aprovar um currículo. Só que 90% do meu banco de dados são pessoas brancas. Mas isso já acontece, Exato. constantemente. 90% do meu banco de dados é pessoa branca, né? E daí eu pego lá e agora boto 50-50. 50% é negro, 50% branco. O que tu acha que vai acontecer? Vai desprezar. A inteligência, tudo que ela viu era branco. O modelo foi criado a partir de uma análise de dados enviesados. Exato. O resultado vai ser enviesado tanto Exatamente. quanto o treinamento que foi feito. Perfeito. Por desatenção, não precisa nem ser mal intencionado. Bem, dicas de filmes, livros, artigos. Eu gosto de filme que viaja, tá? Dá uma viajada legal. Eu gosto de filme. Eu gosto de dois extremos de filmes. Ou que eles acompanham muito bem a ciência, Interestelar, um clássico que aconteceu. E tem um filme que eu quero que assistam, porque é Moonfall. Moonfall. Acho que tem na Netflix. Cara, ele é tão ruim que chega a ser fascinante de tão bom que ele é, cara. É o melhor e pior filme que eu já assisti. Ele consegue quebrar todas as leis da física, cara. Tudo que tu imaginar. É coisa caindo pra cima, Não, é absurdo. Não, eu não quero dar spoiler. Sim, mas Moonfall, imagino que... Moonfall é um deles. Então, de filme tem o Three Body Problem, que é o problema de três corpos que tá tendo na Netflix agora. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Essas coisas Cientistas mulheres encabeçando a revolução. Essas coisas que mexem com o imaginário, mexem com ciência, eu gosto bastante, então esse tipo de coisa. E quando eu falo de tecnologia, eu consumo muito coisa no YouTube. Né? Tem newsletter, tem esses grupos que vão lá e fazem uma síntese do que está acontecendo. Quando eu falo tecnologia, tem um canal da IBM também. A IBM faz, principalmente para gestor, que às vezes, putz, apareceu uma palavra nova e eu não sei o que isso significa. Tem videozinhos de 5 minutos tentando dar uma visão geral sobre o que é o tema, para que é destinado e o que faz. Mas assim, o resto das minhas leituras elas são muito técnicas mesmo. Não, tá mas- excelente. Não, já mas tem a um monte de parte dicas aí. Gente, foi um prazer, cara. Muito obrigado.
Prazerzão, Valeu, cara. tomara que vocês tenham curtido. Eu prometi Bastante. para vocês que a gente ia fazer de uma forma leve, etc. A gente falou sobre matemática, física, filosofia, mitologia grega. Eu acho que foi de uma forma leve, beleza? Com certeza, foi um prazer, foi muito agradável mesmo. Legal. Gente, até a próxima, até o próximo episódio do Boteco 4.0. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0. Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.